Bom dia, a paz do Senhor, amados do Papai. A palavra de Deus hoje que eu quero deixar para você, para o teu coração, para a tua vida, ela está lá no livro de Oséias, no capítulo 14, nos versículos 2 e 3. Quantos de nós, queridos, imaginamos que Deus não nos ama ou que Deus não existe, como ouvimos um pai desesperado, um pai com saudade de um filho, declarar e perguntar e questionar isso ontem, que foi o caso do pai do Cristiano Araújo. Será que Deus existe? Essa foi a pergunta que ele fez. E queridos, a palavra do Senhor é muito clara quando Ele oferece o amor e o cuidado para a nossa vida. Ele quer cuidar de nós e muitas vezes nós não compreendemos, não entendemos aquilo que Deus quer nos avisar, quer nos informar, o discernimento que temos. Deus certamente existe e cuidava desse rapaz. Muitas vezes ele deve ter tido sono, muitas vezes ele deve ter tido cansaço, mas infelizmente a fama, ela cobra de nós algo e a fama, ela tira de nós a vida. Nós passamos a ser escravos daquela situação e passamos a viver dependente daquela situação que é boa, o dinheiro, a fama. Mas nada disso, querido, compra algo que Deus pode nos dar, que é a nossa salvação, que é a nossa paz eterna. Eu queria compartilhar com você nessa manhã o livro de Oséias, no capítulo 14, versículo 2 e 3. Oséias ali nesse texto, ele chama o povo ao arrependimento e a voltar-se para Deus. O povo de Israel. E essa é a palavra de Deus para nós. Diz assim: são simples as palavras e uma orientação para que nós, quando nos encontramos perdidos no pecado, já no lamaçal, encharcado de tanto pecado, de tanta tristeza, de tanta agonia, ele orienta de que maneira nós podemos chegar a Deus, ou podemos dizer, falar para Deus. E ele diz assim: perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos, porque tu amas o órfão. Queridos, são simples, mas são poderosas essas palavras de Deus, essas palavras que Oséias orienta o povo a pronunciar. Chega um momento da nossa vida em que a gente já está cansado, em que a gente já está desesperada, angustiada, sem direção. Deus, ele nos dá um livre-arbítrio para irmos. Ele é Pai. Ele nos ensina, nos mostra o caminho, mas nós temos o livre-arbítrio de prosseguir, de caminhar. Mas quando nós reconhecemos que somos pecadoras, que somos falhas, que somos pessoas cheias de defeitos e pedimos o perdão de Deus, Ele ouve-nos, nos perdoa e passa a caminhar conosco. Eu não sei como é a sua situação hoje. De repente você está aí se sentindo abandonada, esquecida. Você está vendo que você está pisando numa areia movediça que está te puxando para baixo. A sua vida não tem mais sentido. Você está desiludido com tantas coisas. E hoje você quer apenas... gostaria de ter dormido e de não ter acordado. Às vezes essa é a sensação que nos dá diante de tantas situações desesperadoras. A situação financeira, muitas dívidas, muitas contas para pagar. E aí o desejo é de não acordar, né? Não acordar. Mas a nossa vida, queridos, ela tem um tempo determinado por Deus e somente Ele tem a autoridade nas mãos, tem o poder nas mãos
para nos dar a vida e nos tirar a vida. Foi Ele quem nos deu o fôlego, foi Ele quem soprou a vida sobre nós. Então, é Ele quem recolhe. E não é a fama, não é o dinheiro, nada disso pode comprar a paz, nada disso pode comprar a vida eterna. E a nossa única esperança, ela está em Jesus Cristo. A nossa única esperança está nele. A nossa esperança não está no dinheiro, na fama, na fortuna. A nossa esperança, ela está em Jesus Cristo. E lá em 1 João, eu quero compartilhar com vocês aqui ainda. 1 João, no capítulo 1, no versículo 9, o Senhor diz assim, 9 e 10, eu vou ler para você. No capítulo 1, versículo 9, o Senhor diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Queridos, todos nós pecamos, mas quando nós confessamos isso, quando nós reconhecemos essa fraqueza, Deus então Ele pega na nossa mão e caminha conosco. E somente nele, nós podemos recomeçar a nossa história. Uma história de amor, uma história de paz, uma história de vitórias e de conquistas, mesmo em meio à tribulação, à prova, à dificuldade. Nesta manhã eu convido você a meditar nessa palavra. Se você está passando uma situação difícil, algo que você acha que não tem mais saída, confesse essa tua fraqueza para Deus. Diga para Ele que você precisa dEle, que você precisa da ajuda dEle. E Ele vai estender as mãos dEle para você. Ele vai te ajudar, Ele vai caminhar com você e você vai vencer todas essas dificuldades, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, abençoe o teu dia, abençoe a tua família, a tua casa, e que você possa, querido, diariamente confiar em Deus e entregar a Ele todas as suas aflições. Deus, Ele existe, Ele é presente, mas nós precisamos tomar uma posição de acreditar, de confiar e de nos entregar para Ele. Então, Ele sim caminhará com você até a vida eterna. E lá Ele continuará ao seu lado. Deus seja com todos que nesta manhã estão recebendo e ouvindo essa mensagem. Seja abençoado o teu dia, a tua vida, em nome de Jesus.